Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 17. No capítulo 15 a gente viu a aliança que Deus fez com Abraão. No capítulo 16 a gente viu a falta de confiança, né, de Abraão e sua esposa. A gente viu eles tentando darem um jeito, né, com suas próprias mãos de terem um filho, né? Eles não tiveram fé de que Deus iria cumprir a promessa que ele havia feito, né, de que eles teriam um filho. A gente vê também o nascimento de Ismael. Agora aqui no capítulo 17, a gente vai ver que apesar das falhas, apesar dos pecados, apesar do tempo que passou, né, apesar da falta de fé e confiança de Deus, nada disso muda, nada disso interfere na intenção de Deus de manter a sua palavra e cumprir as suas promessas, né? Deus, ele não muda. Apesar dos nossos pecados, ele não muda, ele nunca muda. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui a gente vê que se passou 13 anos, né, desde que Ismael nasceu, e que o Senhor não havia se comunicado com Abraão, né? Então, gente, aqui a gente consegue perceber que a nossa maior bênção é ter a comunhão com Deus, tá? Mas apesar, né, como a gente é falho, apesar dos nossos pecados, a gente pode se afastar dele, mas esse afastamento nunca é para sempre, ele sempre vem para resgatar novamente as suas ovelhas, assim como aconteceu aqui com Abraão. E Deus chega falando que ele é o Deus todo-poderoso, para ele nada é impossível, né? Ele falou assim: vocês estavam querendo me ajudar, né? Eu não preciso de ajuda, eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, volta a ter comunhão comigo, mas seja perfeito, né? Confie em mim, tenha essa confiança de que eu cumprirei as minhas promessas. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Aqui, gente, a gente vê, né, Deus mostrando para Abraão que apesar de tudo, ele ainda vai cumprir com a sua palavra, ele ainda vai dar a Abraão um filho e Abraão vai ser pai de muitas nações, né, de numerosas nações. E aqui, né, no verso 3, a gente vê que Abraão se prostrou, né? Abraão, ele reconheceu, né, que Deus é o Deus Todo-Poderoso e ele se humilhou perante de Deus. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, aqui a gente vai ver que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Abraão, ele tem o significado, né, de pai de multidão, pai de muitas nações, e que Deus vai cumprir a promessa que ele havia feito, né, que o filho, né, da promessa não é Ismael. Farei-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Olha que promessa tremenda, né, que ele teria muitas nações e que reis, né, sairiam da descendência dele. Estabelecerei minha aliança entre mim e tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência e a terra das tuas peregrinações, para a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui a gente vê, né, Deus reconfirmando a aliança que ele havia feito com Abraão, né, reconfirmando as suas promessas de que ele iria cumprir tudo o que ele havia prometido. E aqui, gente, a gente vai ver, né, que Abraão agora, né, o pai de muitas nações, Abraão não seria somente pai, né, da nação dele, né, da sua descendência, da nação do povo de Deus, né, da nação de Israel, mas ele também seria pai de descendentes espirituais, né, que nós, gentios, nós nos tornamos filhos de Abraão
através da nossa fé em Jesus, tá bom? Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Então aqui, gente, a gente vai ver que Deus está instituindo a circuncisão, né? Que Deus está estabelecendo essa aliança através da circuncisão. Mas a gente vai ver, né, que apesar de Deus estar falando dessa circuncisão, a Bíblia nos revela que essa circuncisão da carne, ela não serve de nada, né? Ela não é um consagramento a Deus se também o coração e os olhos das pessoas não tiverem consagrado a Ele. Então, não vale de nada isso se os seus olhos e seu coração não tiverem consagrados a Deus, não tiverem voltado totalmente para Ele. E é válido lembrar que Abraão, ele foi salvo através da fé, né? Muito antes da circuncisão. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então, todo mundo que está ali, né, com Abraão, todos os seus descendentes todos os homens, né, devem ser circuncidados. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Um incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então a gente vê que quem não, né? Deus está falando aqui para Abraão que quem não tiver circuncidado não faz parte do povo, né? Tá eliminado, né? Quebrou a aliança de Deus, mas é válido lembrar também que a gente precisa estar com os nossos olhos e com os nossos corações voltados totalmente para o Senhor, tá bom? Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Então ele muda também o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, aqui Deus está falando que ele vai abençoar Sara e o filho da promessa que ele havia prometido viria de Sara. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse contigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então aqui Abraão, né, ele tá perguntando, né, para Deus, falando assim: Deus, é mesmo que você vai fazer tudo isso acontecer, né? Ele não estava crendo totalmente de que Deus ainda daria um filho para eles, né? Porque eles estavam muito velhos. Disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, gente, apesar de Ismael não ser o filho da promessa, ele era filho de Abrão ainda e Abraão o amava. Então, ele não queria que Deus o abandonasse completamente. Então, ele intercedeu por Ismael, né? Para ele também andar no caminho do Senhor. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então aqui Deus está falando que Isaque é o filho da promessa, né? É o filho que ele havia prometido que vai vir de Sara. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fazê-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então ele está falando, né, que Abraão, através de Abraão, né, porque Abraão intercedeu pelo seu filho, Deus abençoaria Ismael.
A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Então, Isaque é o filho que Deus havia prometido, com quem ele vai estabelecer a aliança para continuar neste plano de redenção de Deus. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então a gente viu que Abraão, ele obedeceu imediatamente, né, a Deus, e ele foi circuncidar todos que estavam lá, a todos da sua casa, tanto ele como o seu filho. Tinha Abrão 99 anos de idade quando for circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abrão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então a gente viu aqui que todo mundo foi circuncidado, né? Abraão obedeceu muito ao Senhor, né? E a gente viu que Abraão, ele se reestabeleceu, né? Espiritualmente, ele foi restaurado e agora ele tem a comunhão com Deus. Gente, então, capítulo 17 é isso. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá bom? Espero que Deus esteja abrindo os olhos de vocês, revelando as verdades dele, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus.